Seja muito bem-vindo à nossa revisão estratégica Premium sobre taxas de câmbio nominais e reais, focada direto no edital do Banco do Brasil. Pega o caderno que o conteúdo de hoje é denso. Para começar, a gente tem que separar muito bem o foco da análise de cada uma. A taxa nominal é o dinheiro pelo dinheiro, sabe? É o preço de uma moeda medida em outra. Aquela cotação crua que a gente vê no jornal de manhã. Já a taxa real, bom, a história é bem mais profunda. Ela representa o preço relativo dos bens, os famosos termos de troca. É a taxa real que manda no comércio internacional, porque ela diz se os nossos produtos estão caros ou baratos lá fora. Quer ver um exemplo prático? Imagina que a cotação nominal não mudou 1 centavo, zero, mas a inflação aqui no Brasil disparou. Isso significa que o custo de produzir internamente ficou bem mais alto, certo? Na mesma hora, a nossa taxa real muda e o produto brasileiro perde competitividade para o resto do mundo. Entrando agora na nossa primeira sessão, câmbio nominal versus real e a famosa pegadinha estatística. Quando a gente olha para a visão geral das operações de câmbio, fica claro que é um ecossistema macroeconômico super conectado. A chave para você gabaritar aquelas questões de altíssimo nível é pegar cada uma dessas engrenagens e transformar num conceito prático. Cada decisão monetária ou fiscal afeta diretamente a outra ponta. E é aqui que mora o perigo, pessoal. As bancas amam fazer pegadinha com o ajuste da inflação. Olha só a lógica da fórmula. A taxa real é a taxa nominal multiplicada pelos preços estrangeiros e dividida pelos preços nacionais. Matemática básica, certo? Então, se a inflação interna cai, o número lá embaixo no denominador fica menor. Qual é o resultado matemático disso? A taxa de câmbio real sobe. Ou seja, acontece uma valorização da taxa real, mesmo que a taxa nominal não tenha se mexido 1 milímetro. A pegadinha clássica das provas é afirmar o exato oposto, dizer que a queda da inflação desvaloriza a taxa real. Não caia nessa, lembra sempre de como a divisão funciona. Outro ponto crucial é a convenção do incerto, que o mercado também chama de cotação direta. Esse é o padrão oficial aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente mede rigorosamente quanta moeda nossa, em reais, a gente precisa para comprar uma única unidade da moeda estrangeira. Por exemplo, R$5 para comprar $1. E aí vem o nó que dá na cabeça de muito candidato. Se a taxa sofre uma alteração subindo de 5 para R$6 por dólar, a nossa moeda perdeu poder. A taxa nominal subiu, o número aumentou, mas isso na verdade reflete de forma incontestável uma desvalorização do real. Anota isso. Vamos para a seção 2, regimes cambiais no Brasil, fixo, flutuante e o famoso flutuante sujo. Hoje, o regime que a gente usa no Brasil é a flutuação suja, o tal do dirty floating. Funciona assim, o câmbio flutua livremente, guiado pela oferta e demanda, mas o Banco Central está lá, de olho. Se der uma oscilação muito brusca que possa desestabilizar nossa economia comercial, o BC entra em campo e intervém. É bem diferente do câmbio fixo, onde o governo trava a cotação na marra, e aqui tem uma questão de prova carimbada. No regime de câmbio fixo, o país tem uma perda contundente da autonomia da política monetária. Sabe por quê? Porque o Banco Central fica refém, sendo obrigado a comprar e vender dólares toda hora só para segurar aquela taxa engessada, perdendo totalmente o foco no controle da inflação. Aí a gente tem também o sistema intermediário, as bandas cambiais, um conceito histórico muito cobrado. Pensa numa banda com um piso e um teto, uns limites matemáticos bem definidos. A taxa flutua ali no meio, livre, leve e solta. O Banco Central cruza os braços e só vai intervir de fato se a cotação bater lá no teto ou cair no piso. E como a intervenção obrigatória só rola nessas extremidades, isso causa uma perda apenas parcial da autonomia monetária. Essa palavrinha parcial é o diferencial estratégico para você matar alternativas longas que comparam a independência dos regimes. Passando para a seção 3, inflação e balança comercial. Vamos entender a fundo a lógica das exportações. Aqui existe uma reação em cadeia direta e super previsível. Quando o real desvaloriza e o dólar dá aquela guinada de alta, os nossos bens e produtos manufaturados ficam baratinhos no exterior. Isso faz as nossas exportações dispararem. Mas do outro lado da moeda, tudo que a gente importa, desde insumos essenciais até tecnologia, fica caríssimo aqui dentro, gerando uma espiral de pressão inflacionária pesada. Agora, num cenário inverso, o real valoriza, o dólar cai. Fica ótimo para comprar, o nosso poder de compra aumenta e facilita as importações. O perigo? O produto estrangeiro importado fica excessivamente atrativo, a ponto de esmagar o nosso consumo interno e destruir a competitividade da indústria nacional. Pense nisso como dois ímãs gigantes controlando os bilhões de dólares no mercado. A primeira força é o diferencial de juros. Se o Brasil mantém a Selic bem alta em relação aos países de fora, a gente atrai muito capital especulativo gringo querendo rendimento. Essa inundação de dólares aqui dentro, pela velha lei da oferta e demanda, derruba imediatamente a taxa de câmbio. Por outro lado, a gente tem a força do prêmio de risco.
Se o cenário fica feio, com incerteza e crise fiscal, os investidores fogem rápido daqui para portos mais seguros. Para tentar compensar esse risco, eles exigem juros maiores. Essa fuga de capital deixa o dólar escasso por aqui, o que eleva absurdamente a taxa de câmbio. Vamos para a seção 4. Mercado. Conselho Monetário Nacional versus Banco Central. Afinal, quem manda e quem executa? A regra de ouro da governança institucional do nosso mercado divide as tarefas direitinho. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, fica no topo, como grande cérebro normativo. Ele formula as políticas, fixa as diretrizes gerais e dita as normas fundamentais. Já o Banco Central do Brasil, esse atua no balcão, é o braço operacional. O BC é o executor de fato, aquele que supervisiona, fiscaliza e garante que o mercado cambial funcione de verdade no dia a dia. E tem um macete cirúrgico para você não errar as competências na prova. Foca nos verbos. As funções do CMN quase sempre vêm com verbos de comando macro e planejamento global, tipo fixar diretrizes, regular, baixar normas gerais, coisa de quem está planejando. Já o Banco Central traz verbos totalmente práticos e operacionais: autorizar, cancelar autorizações, administrar as reservas, fiscalizar as operações. Separando bem esse vocabulário, você anula as pegadinhas de múltipla escolha. As bancas também amam cobrar as exceções de teto de movimentação. Bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal têm autonomia para realizar todas as operações previstas na lei cambial, sem teto de valor por cliente. A grande exceção de prova são as corretoras de câmbio. Elas possuem uma atuação restrita a operações de liquidação pronta e têm um limite rigoroso. Só podem transacionar até $300 mil da moeda americana ou o equivalente em outra moeda. Esse número engessado, os tais $300 mil, é prato cheio nas questões de fiscalização. Chegamos à seção 5. PETAX e swap cambial. As ferramentas pesadas do BCB. A gente ouve muito falar de PETAX, mas não caia na ilusão de que é um número jogado ao vento pelo livre mercado. Muito pelo contrário. A taxa PETAX é uma média oficial apurada todo dia pelo Banco Central, baseada só nas operações interbancárias. O BC faz uma consulta estruturada a uma galera VIP credenciada, os famosos dealers oficiais. Depois dessa batida de preços, o número final vira o grande referencial, o parâmetro balizador inquestionável para todos os contratos macroeconômicos e operações no nosso sistema financeiro. E quando a coisa foge do controle e o câmbio oscila violentamente, o braço forte do BCB entra em ação com os leilões de swap cambial. No swap tradicional, o BC quer conter a escalada de alta do dólar. Ele assume o compromisso de pagar a variação cambial total para o investidor e recebe em troca os juros baseados na Selic. A grande sacada é entender o momento contrário, o swap reverso. Se o dólar despenca, prejudicando os nossos exportadores e gerando risco contábil para as indústrias, o BC inverte o jogo. No reverso, ele passa a receber a variação cambial e assume o encargo de pagar os juros flutuantes para as contrapartes. Sacou a jogada? Falando nas linhas vitais de financiamento de exportação, a gente tem o ACC e o ACE. O divisor de águas absoluto para você gabaritar isso é o tempo logístico, o momento do embarque da mercadoria. O ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio, é a grana liberada na fase pré-embarque. O banco adianta os recursos para a indústria financiar seu giro e conseguir produzir e despachar os bens. Já o ACE, adiantamento sobre cambiais entregues, acontece estritamente na fase pós-embarque. Os produtos já estão confirmados a caminho do gringo e a documentação já atesta a entrega comercial. Fique muito ligado para não deixar o examinador inverter esses papéis. Tem uma portaria muito específica para aliviar a burocracia do mercado de balcão que você não pode esquecer. Emitir e formalizar um longo contrato escrito de câmbio é chato e custoso. Por isso a regra impõe a obrigação desse documento escrito pesado puramente para transações graúdas, aquelas na faixa acima de $10 mil. Se a transação for para baixo desse limite, ou seja, inferior aos $10 mil, a regulação flexibiliza o rito. Essa operação fica isenta do contrato formal e agiliza muito a rotina comercial do pequeno importador e exportador. Pessoal, aprender alta performance para o mercado financeiro exige constância e aquele foco afiado que não perdoa erros. Não dê moleza para a concorrência. Já se inscreva no canal agora. Essa ação garante que você não perca nossas aulas cirúrgicas e as famosas revisões táticas para otimizar muito a sua jornada rumo à aprovação definitiva. Faça a sua parte pelo grupo. Compartilhe esse material denso e estruturado com a galera do seu cursinho, elevando o sarrafo de todo mundo.
E o mais importante, salve para revisar depois. Guarde esse conteúdo para acessar facilmente naquela véspera tensa da prova, quando tudo o que você precisa é reviver as regras de exceção para matar as questões. Fortalecer o Memória de Aprovado ajuda a pavimentar essa grande rede de quem vive as lutas solitárias dos concurseiros e das exigentes certificações financeiras do país. O sacrifício de hoje vira a sua nomeação de amanhã, não tenha dúvidas. Mas para não perdermos o nosso costume de pensar de forma aprofundada nos temas complexos de hoje, eu encerro com um questionamento final. Se, matematicamente e na teoria, a taxa de câmbio real é verdadeiramente a régua da nossa competitividade internacional nas balanças, como uma mudança repentina e drástica da nossa política fiscal poderia impactar amanhã os nossos acordos de comércio exterior de longo prazo. Pense muito bem nisso e bons estudos. Nos vemos em breve.